Meu nome é Paulo Rogério e eu odeio esse nome. Não aguento ter esse nome composto, né? Já reparou que nenhum Paulo vem sozinho? É Paulo Roberto, Paulo Alberto, Paulo Rogério e por aí vai, né? E eu queria puxar essa questão do nome para vocês entenderem um conceito fundamental na área de gestão e governança de dados, que é o Master Data Management. Você já deve ter passado por essa situação do seu nome ser grafado ou aqui no popular escrito de maneiras diferentes em lugares diferentes. Então você entra lá, por exemplo, no sistema da empresa, seu nome tá João da Silva. Você entra no outro lugar, tá João Pereira da Silva. E por aí vai, ter essas variações, seja no nome, no endereço, enfim, em qualquer lugar. Essas diferenças que podem parecer bobas, na verdade elas podem causar uma série de problemas, né? No meu caso, eu tenho na maioria dos meus cadastros só Paulo Cordeiro, então eu pulo aí o Paulo Rogério e meus outros nomes do meio. Em alguns lugares o meu nome estará completo. Nesse caso não é um erro, mas se a gente está falando dentro da mesma empresa, é uma falta de uniformização, porque também é importante entender como que o cliente gosta de ser chamado, né? Por exemplo, quando recebe uma encomenda ou numa ligação telefônica. E não faz sentido você, por exemplo, ter no RP Paulo Cordeiro e no CRM da mesma empresa Paulo Rogério Cordeiro. Então, pelo menos tem que ter um nome único, ou que seja o nome completo, ou que seja o nome que o cliente gosta ali de ser identificado. Então, quando a gente fala de Master Data Management, é governança ou gerenciamento ali de dados mestres, tá? E o que são dados mestres? São os principais cadastros de uma empresa. É o cadastro de cliente, é o cadastro de fornecedor, é o cadastro de produtos, material, serviço, tudo aquilo que tem uma característica mais estável, que muda muito pouco, não é verdade? Quantas vezes você mudou de nome? Muito pouco. Um produto também não muda de nome com tanta frequência. É a mesma coisa um fornecedor. Até mesmo o seu endereço não vai mudar tantas vezes assim, mesmo que você mude de casa com várias frequências. Eu já mudei várias vezes, mas convenhamos, né? Você vai mudar durante sua vida inteira 10 vezes de endereço, 15 vezes de endereço. Ele é mais estável, você já conseguiu entender, né? Comparando um dado mestre com um dado transacional como um pedido de venda, uma ordem de compra, que isso, né, todo dia você está gerando novas ali com algumas variações, né? Eu até brinco, cliente você tem um só, por exemplo, João da Silva, e esse João da Silva pode te comprar 50 produtos ao longo de 10 anos, né? Então você vai ter várias vendas para o mesmo cliente, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui, eu separei alguns tópicos que vão estar inclusive no meu livro que eu vou publicar agora no final do ano. Então a gente vai passar um pouquinho pela definição de MDM, importância dos dados mestres, os benefícios da implementação, quais são os desafios que uma empresa passa ao implementar MDM e como se tornar um especialista ali em MDM. Então vamos começar com a definição de MDM, né? Eu já expliquei que é gerenciamento de dados mestres, também existe Master Data Governance, que é, governança de dados mestres. Existe uma diferença entre governança e gestão, tá? A governança fica muito mais na estratégia, na criação de políticas, processos, procedimentos, enquanto a gestão é a execução daquilo no dia a dia, tá? Mas para não tornar esse vídeo aqui um pé no saco, vamos trabalhar de uma maneira mais simples, intercambiando esses termos aqui, porque o importante é vocês conseguirem absorver e usar isso aí no dia a dia, tá? Quando a gente fala aqui de definição de MDM, eu já expliquei que são dados mestres, né, que são os principais cadastros, né, de uma empresa, de uma organização. Qual que é a origem, né, desse termo, tá? Isso já é bastante antigo que vem essa definição, começou ali por volta de 1960, já começando algumas formulações sobre cuidado com os dados, essa separação entre dados mestres e transacionais, porque foi com o avanço ali da informática, ainda muito naquela época de grandes computadores, isso veio evoluindo ali com o tempo. Antes, no passado, né, quando você olha dado mestre, se você pensar no dado lá no passado, até a palavra cadastro, que a gente usa aqui em português, ela é derivada de uma palavra do grego. Não me peçam para falar grego aqui, que eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia aquela palavra. Depois eu vou até colocar na edição do vídeo aqui, se tiver alguém que saiba a pronúncia, nos ajuda aí. Mas lá atrás, os gregos usavam, né, essa palavra para definir ali o registro dos imóveis. Se você pensar bem, o imóvel é um dado mestre, você precisa registrar, né, onde ele está, o formato dele, uma série de atributos ali para poder fazer, tá? Mas chega de história, esse aqui é só um contexto para trazer para vocês. Vamos tentar aqui entender
a importância disso dentro das empresas. E aí vai ficar até mais fácil conectar com esse contexto histórico. Então imagina o seguinte, né? Até tem um desenho aqui atrás, né? Que desse lado aqui, poxa, tô errando, aqui desse lado até fiz um desenho aqui de Master Data, né? Veja só que você tem o RP, o CRM, outros sistemas da empresa. Conforme o avanço da tecnologia, a tecnologia ela foi avançando, as empresas começaram a ter vários sistemas. Você passa por isso. Se você é um analista de dados, ou quer ser um analista de dados, se você quer ser um analista de governança, ou você é um comprador, um analista de suprimentos, você está ali no seu dia a dia na empresa, você já percebeu que começa a ter vários sistemas. Aí você tem um sistema ERP, por exemplo, um SAP, um TOTS, você tem um CRM, por exemplo, um Salesforce, um Pipedrive, você tem um software para fazer cotação, estilo mercado eletrônico, NIMBY, você começa a ter vários softwares dentro da empresa. Só que você começa a ter um desafio. O SAP precisa de cadastro para funcionar. O Salesforce também, o mercado eletrônico também. Então, cada um desses softwares precisam de dados mestres para poder operar. E muitas vezes esses dados mestres eles não são gerenciados da mesma maneira em cada uma dessas plataformas. Aí o que acontece? Você começa a ter divergência, nomes diferentes, endereços diferentes. Então, por exemplo, atualiza o endereço no CRM e nem sempre vai estar atualizado no SAP. Então, como que as empresas tentaram resolver esse problema? Com um trocinho chamado integração. Você já deve ter vivenciado isso aí. Ah, o pessoal aqui integrou os sistemas da empresa. Ah, então quando eu mudar um endereço no CRM, eu faço a integração com o meu RP. Ah, o problema está resolvido. E quando fizer a alteração no RP? Aí você sobe para o CRM e quando tiver um outro sistema, você vai ficar fazendo esses sistemas se integrarem com todo mundo. Imagina a colcha de retalhos que vai ficar isso, o time de TI vai ficar louco, né? Vai perder o cabelo aqui que nem eu, porque não vai conseguir fazer que esses dados naveguem entre todos os sistemas. E aí tem um outro ponto bastante diferente também. Essas plataformas armazenam campos diferentes. Talvez você vai ter um campo no RP que você não tem no CRM. Como que você vai fazer a integração? Difícil, né, querido? E fora todas as regras de conversão que precisam ser feitas. Aí as empresas começaram a pensar, meu Deus, isso não vai dar certo. E lá atrás elas começaram a definir um conceito que começou ainda mais com a visão de cliente, que você escuta esse termo até hoje, né? Visão 360 graus do cliente, a base única de dados do cliente, para você conhecer melhor o seu cliente, que são até termos aí bastante utilizados pelo time de marketing. E aí as empresas começaram a construir um negocinho chamado CDM, Customer Data Management. E esses CDMs, eles faziam o quê? Era uma base de dados e vai recolhendo as informações de todos os sistemas da empresa, consolidando ali e fazendo limpeza, organização, hierarquização nesses dados. Aí foi só questão de tempo para que esse CDM virasse um MDM e aí cuidasse de todos os cadastros de uma empresa, fornecedor, cliente, material e por aí vai. E aí aplicando uma série de tecnologias, tá? Quando a gente fala aí de MDM, né? MDM ela é um tópico da governança de dados. Então, quando você olha lá o disco do Dama, né, contando o centro lá, que é a governança de dados, ela tem 11 tópicos ali, e um deles é dados mestres e de referência, tá? E aí tem o framework do Dama que ajuda as empresas a trabalharem melhor com esses dados e com essa visão. Tem orientações, né? É um guia de trabalho, né? Framework, né? Um guia de trabalho de dados. É muito legal se vocês quiserem consultar ali o Dama. Eu tenho até esse livro aqui, ele é um pouco caro, mas vocês acham bastante conteúdo na internet também. E segue o canal que eu faço muito conteúdo sobre o Dama aí para quem quer se aprofundar em governança de dados. E tem grandes players aí no mercado também que falam sobre isso, grandes professores que eu também vou sempre aprendendo com eles, tá? Legal, chegamos no MDM moderno. Então, grandes empresas de software começaram a desenvolver os seus MDMs para vender para o mercado. Então, a SAP tem o SAP MDM, é que eles chamam de MDG, mas vamos simplificar aqui, SAP MDM. Tem a informática, que tem um MDM muito bom, tem a Estibo. Aqui no Brasil tem uma empresa brasileira que começou há pouco tempo, chamada 4MDG, que eu sou um dos fundadores também. A gente tem um software de MDM brasileiro. Então, tem esse mercado aí. Então, essa é a importância. Veio com a visão lá, de você ter a visão única dos clientes, ter consolidado os dados. Isso veio avançando para quê? Porque as empresas precisam ter uma base única de dados e garantir que essa base única de dados, que a gente chama de base única da verdade, Golden Record, Single Source of Truth, né, que é simplesmente o termo em inglês para base única da verdade. Então você
consolida num único local todos os seus cadastros, garante que eles estão padronizados, corretos, certos, e essa base única começa a distribuir para o RP, para o CRM, enfim. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando como você operacionaliza isso do ponto de vista técnico. Então, se você quer aprender estilos de MDM, se você já é uma pessoa mais avançada no tema, deixa um comentário aqui se você quer aprender estilos, que eu vou explicar tanto as abordagens como os estilos, que são os negócios até bem mais complicados, né? Mas, pessoal, imagina assim, uma base única da verdade, onde você tem algoritmos, você tem taxonomia, você tem ontologia, você tem ferramentas de qualidade de dados, ferramentas de profiling, uma série de ferramentas trabalhando nessa base, garantindo que elas estão corretas e distribuindo para todos os sistemas da empresa. Você entendeu que vai ficar muito mais fácil? Porque como essa base aqui tem uma inteligência, ela consegue capturar um dado do RP, melhorar, complementar, preencher dados que só tem no CRM, fazer essa interface de uma maneira muito mais fácil. É como se fosse um orquestrador, né? Eu brinco que o MDM dentro de uma empresa grande é o maestro que faz toda a orquestra tocar sem ficar desafinada. E quais são os benefícios da empresa? Poxa, parece óbvio, né? Você evita retrabalho, você tem uma base para consultar mais rápido, você garante compliance, você garante auditoria, você garante até o atendimento da LGPD, porque você sabe onde está o dado daquela pessoa natural e como que ele está conectado com todos os sistemas, tá? Porque quando o MDM, um bom MDM, funciona e ele está integrado com os outros sistemas da empresa, ele vai fazendo um processo de publicação das informações. Então ele publica informação para todo mundo, então ele sabe quem fez, quando fez, onde essa informação tem, ele tem essa rastreabilidade. Então isso ajuda inclusive para aspectos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a europeia GDPR, ou a americana CCPA, enfim, é tudo farinha do mesmo saco. Mas vamos lá. Então ajuda a ter esse compliance, essa organização, porque você garante que, por exemplo, meu nome vai estar igual. Ou vai estar o nome completo, Paulo Rogério de Souza Cordeiro, ou vai estar o nome do jeito que eu quero, Paulo Cordeiro, tá? Então você tem essas formas harmonizadas. E como geralmente o MDM, você pode criar infinitos campos, você pode criar atributos para cada tipo de dado mestre, então você pode ter nome curto, nome longo, nome que a pessoa prefere se chamar, e você vai distribuindo, vai garantir que está tudo com a mesma informação. Mudou o endereço, você mudou aqui no MDM, ele distribui para todo mundo, então você evita nota fiscal denegada, erro de entrega, problema financeiro. Para materiais, ainda tem outras técnicas que não dá para explicar nesse vídeo, mas eu já fiz vídeos lá no passado sobre padronização descritiva de materiais, que é bem legal também. Isso evita de cadastrar material duplicado, é um negócio meio doido assim. Como assim impede cadastrar um material duplicado? Através de tecnologia ali, de taxonomia, de fichas de padronização, ele ajuda e evita que você cadastre materiais duplicados. Por exemplo, quando você não tem padronização, alguém vai lá e cadastra caneta Bic azul. O outro fulano lá, da outra filial, cadastra caneta azul esferográfica. Poxa, é o mesmo produto, só que escreveu de maneiras diferentes, e aí você vai comprar duplicado, vai estar no estoque duplicado, entendeu? A parada, porque a importância da MDM, os benefícios para a organização. E quais são os desafios que as empresas têm quando elas não têm ali um MDM? Você começa a ter ali informações desencontradas entre os sistemas, você não tem rastreabilidade, você não tem auditoria, você perde agilidade. Aí o que acontece? Poxa, chega o chefe, né? Chefe, caramba, nós precisamos colocar aqui uma inteligência artificial que vai categorizar nossos clientes para aumentar nossas vendas. Aí você vai lá nos dados do cliente, tem endereço faltando, idade faltando, né? No caso da data de nascimento, informação errada. Cara, como que você vai rodar um algoritmo? Aí vem o pessoal de Data Science, tem que ficar limpando todo aquele dado, aí você tem que fazer uma série de modelos estatísticos para tentar inferir alguns dados, preenchê-los. Cara, é um baita de um trabalho. E já podia estar certo desde o início, né? Então a governança, ela vem isso para ajudar as coisas a estarem certas desde do início, né? Já faz certo para não ter que ficar limpando lá na frente, tá? Então esses são os desafios que as empresas têm. Elas não estão conseguindo usar IA, elas não conseguem atender regulamentos, compliance, porque os dados estão totalmente desorganizados e bagunçados, tá? Então por isso que o MDM cresceu bastante, tá? Segundo o Gartner, o MDM cresce ao ano ali quase 10%, 8, alguns quebrados. Até tem um estudo bastante legal da Gartner, que
que saiu em 2024, finalzinho do ano passado, que é o Market Guide for Master Data Management Solutions, que ele fala do mercado, das tecnologias, dos principais fabricantes de software. É bem legal. Esse estudo vocês conseguem achar aí na internet, tá? Agora você percebeu que quando a gente fala de MDM, você tem tecnologia, tem os softwares de MDM, que eles podem ter várias funcionalidades, eles têm algoritmos de machine learning, eles têm algoritmos de data quality, de taxonomia, de ontologia, você tem uma série de aspectos ali, né, importantes, mas você tem a parte de processos. Você concorda? Você tem o melhor software do mundo, o Zezinho lá na ponta digita errado, aí não tem como, né? Você tem que melhorar esse processo, garantir que o dado já está sendo coletado certo daquela maneira, desenhar um fluxo que faça sentido. Você já viu empresas muito burocráticas que ficam toda hora te pedindo os mesmos dados? Você fala, cara, não aguento mais. Pô, eu vou no site da empresa, digito meus dados. Se eu vou pessoalmente, eles me pedem meus dados. Eles pedem mandar documentos que eu já tinha mandado antes. Você já passou por isso. Isso é falta de processo de MDM. É um analista de MDM que coloca ali o pé na porta, né, que é uma força de expressão, né, mas coloca o pé na porta e fala, cara, peraí, esse processo tá ruim, a gente tá castigando o cliente, vamos melhorar isso aqui, porque a gente vai otimizar esse processo, vamos reduzir custo, vai melhorar a vida do cliente, vai melhorar a vida da empresa. Então, o analista de MDM é o cara que tem essa visão estratégica também do todo. Tá? E aí esse analista de MDM trabalha com tecnologia, processo e também trabalha com pessoas. Concorda? Adianta você ter um processo bom, tecnologia boa, se o Zé faz tudo errado? Então você precisa trabalhar com o engajamento das pessoas, treinamento das pessoas, conscientização, explicar para o Zé o porquê que ele precisa fazer o cadastro certo. E aí você vai trabalhando nessa tríade que a gente chama de PPT. Né? E não é PowerPoint, é pessoas, processo e tecnologia, tá? Então esse é o processo que o analista de MDM ele tem que seguir, ou o analista de governança de dados precisa seguir, tá? Então como que você pode entrar nessa carreira? E o que é legal dessa carreira? O que eu percebo hoje? Se você abrir o Instagram, YouTube, você vai ver muitos vídeos de data science ou ciência de dados, muitos vídeos de engenharia de dados, muitos vídeos de programação. E qual que é o problema? Não é todo mundo que tem aptidão para essas coisas. Talvez você está me escutando e fala, poxa, cara, eu não tenho aptidão para essa questão de matemática, de estatística, ou mesmo de programação. Já tentei e não deu certo. Talvez a governança de dados e a gestão de dados mestre seja para você, porque exige muito mais uma visão estratégica, uma visão de processo, uma visão de saber conversar com as pessoas, né? Falaram que a geração Z não gosta muito de conversar com as pessoas. Não sei se é verdade isso não, cara. Eu acho que a galera nova aí que tá entrando no mercado de trabalho, se estudar vai dar bem, cara, porque é uma galera mais antenada, então vai conseguir talvez se conectar mais fácil e entender os Paranauê. Mas o legal é isso, você consegue entrar nessa área de gestão e governança de dados porque você não precisa ter essa base de matemática, essa base estatística, você não precisa programar, enfim. Você tem que entender o que são essas tecnologias, para que serve e acabou. Não vai necessariamente ali abrir um programa em Python e sair programando, que eu sei que é o terror de muita gente, e nem ficar estudando algoritmos de estatísticas extremamente complexos, e aí você acaba gastando dinheiro e desistindo. Então na governança vai focar muito mais em entender processos, importância dos dados, como garantir que esses dados estejam corretos, né? Óbvio, tem a parte de tecnologia que você precisa aprender, mas entendendo a teoria ou a plataforma que você vai usar pouco faz, né? E não precisa ter essa base matemática ali muito, muito forte, tá? E outros vídeos aqui nesse mesmo canal, eu já vou até deixar no card ali no final, eu explico um pouco mais da carreira de governança de dados, como começar e o que você precisa para fazer. Se você não tem ideia também e você quer uma trilha de aprendizado, confere o link lá na bio, tem a nossa landing page da MDM Academy, onde a gente mostra a trilha do aprendizado, tem um curso também para você poder fazer. E aqui na parte de MDM, lá do passado, vários anos atrás, eu fiz um curso completo de MDM também, tá? Mas se você, esse é gratuito, lá na MDM Academy você tem uma trilha muito maior, abordando vários aspectos ali da governança de dados, tá bom? Então vale muito a pena você conferir para fazer essa carreira e se tornar um especialista, até porque hoje
hoje, por exemplo, um especialista júnior tranquilamente vai ganhar de 5 a 7 mil, um pleno já por volta dos 10 mil, um sênior já está ali nos 20 mil, e se você assumir um cargo de gestão mesmo, um CDO, a gente está falando de 30, 40 mil reais ali para cima. Então é uma carreira bastante importante, porque você já entendeu o quê? Se você tem IA precisa de dados, alguém precisa cuidar dos dados, alguém precisa cuidar dos processos, alguém precisa cuidar da visão, da experiência do cliente em relação aos dados. Então, é uma oportunidade ali bastante grande, e a governança de dados vai ser uma área muito difícil para você perder espaço para IA, porque é basicamente falar com pessoas, melhorar processos, né? Eu acredito que vai demorar muitos anos ainda para a IA conseguir fazer isso. Eu não vejo a IA saindo para falar com as pessoas nos departamentos e tentando desenhar esses novos processos do zero. Acho que ainda não estamos nesse grau ali de maturidade. Então, dá para fazer uma carreira bastante tranquila, tá? Então é isso. Consegui passar aí desde a definição, a importância dos dados mestres, benefícios, desafios e como se tornar um especialista. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. É muito importante você mostrar para mim que esse vídeo está fazendo sentido para você. Deixa seu like, compartilha para aquele seu amigo que não sabe nada de matemática e programação, mas quer entrar na carreira de dados. A governança de dados é a resposta para ele e para você.